Voltamos então com o quarto e último bloco do Fluminense Debate. E agora quero solicitar aos ilustres cavaleiros que enumerem cada um 3 dos grandes momentos, 3 principais destaques do Fluminense nesse ano que passou, positivos e negativos. Começo com você, Edu Rocha. Vamos lá, destaques positivos, eu acho. O início da profissionalização do departamento de futebol, com a saída do modelo gestão antiga, que tentou ser preservado e não deu certo. Então veio o Marcelo Teixeira aí, a gente começou a modificar isso. 2, a boa campanha, depois de um primeiro semestre muito conturbado, com resultados muito ruins, o segundo semestre mudou o astral. O time voltou a ter confiança, a torcida voltou a se empolgar com o time e mudou a cara do Fluminense. Chegou um ponto ali que parecia que ia desandar, diretoria nova, conflitos, problemas internos, parecia que ia desandar. Muitos tricolores, até acho que é o Paulo que chama, né? As carpideiras... As carpideiras ressentidas, magoadas. As carpideiras ressentidas ou rancorosas. Já falando mais um ano disputando o rebaixamento, se fugir do rebaixamento tá bom, e nós vimos aí um belo segundo semestre, uma boa virada, e a gente vai começar o ano com um bom astral, principalmente você classificado para Libertadores. O astral muda, você começa o ano já com outro astral, sabendo que vai ter jogo internacional daqui a pouco. E o terceiro aspecto positivo, eu estava com ele na cabeça, falei muito do segundo, acabei esquecendo do terceiro. Lembrei agora. O terceiro aspecto positivo e aí remete ao Barcelona também, que eu acho que o Barcelona vai ter um impacto enorme em tudo que vai acontecer em 2012. E o Fluminense vai ter oportunidade de ser um pouquinho Barcelona nesse sentido, de repetir ao máximo o elenco, os jogadores, preservar o grupo, porque o Barcelona ele é baseado... não só na qualidade individual, mas fundamentalmente na repetição do esquema e do jogador, dos nomes. E o Fluminense vai ter oportunidade de fazer isso. Os times têm que jogar juntos, tem que mudar pouco. Não adianta você mudar 11 caras, não adianta trazer 11 caras ótimos e mudar tudo. Você recomeça um trabalho. E está provado que o trabalho é de longo prazo. Paulo, contigo, os 3. Em primeiro... as viradas espetaculares que aconteceram esse ano, inclusive em momentos de enorme dúvida, de incerteza que nós tínhamos, como as maravilhosas vitórias sobre o América do México na Libertadores, a grande classificação à fase final em cima do Argentino Júnior dentro da Argentina, né, no momento em que todos os chamados idiotas da objetividade já davam o Fluminense como morto. Mais tarde, no Campeonato Brasileiro, essas viradas prevaleceram em momentos fantásticos, como os jogos contra o Atlético Goianiense, contra o Santos, né? E principalmente naquele espetacular jogo Fluminense 5, Grêmio 4. Esse seria o meu primeiro ponto positivo. O segundo ponto positivo seria da recuperação feita pelo Fred, depois de um momento de muita dúvida, de muita confusão. Enfim, eu acho que a condução daquele procedimento com a torcida foi completamente desnecessário, né? Aquela recusa em entrar em campo não foi nem um pouco boa. Eu acho que o Fred voltou a si, e quando voltou mostrou um grande futebol, fez muitos gols, enfim, e mostrou que é um artilheiro capaz de liderar o Fluminense, porque nunca se questionou a condição técnica dele, que é das melhores do país. O que sempre se questionou dele foi daqueles momentos, enfim, que a vida extracampo acabava atrapalhando dentro das 4 linhas. O terceiro ponto, eu falei aqui em outras vezes no programa e sempre me emociona, foi ainda como torcedor poder ter experimentado momentos mágicos de ver o Deco jogar em alto nível, jogar com grande qualidade técnica, me lembrando dos grandes craques da minha infância. Eu achava terrível, o Fluminense tem esse estigma nos últimos anos de trazer jogadores já com a idade um pouco mais avançada, que acabam não produzindo o futebol que a gente espera. Eu temia isso do Deco porque sabia que ele era um cracaço. Felizmente, depois daquele momento de muitas contusões, ele mostrou um futebol fantástico, e eu conto muito que nesse 2012 ele nos ajude a ter voos ainda mais altos. Léo? O microfone do chefe, tô com moral, hein? Ó. Rapaz. Ó, o negócio tá bom. Tá bem. 3 pontos positivos. É difícil destacar momentos, assim. Eu
eu partilho da opinião do Paulo no ponto que o Deco foi um grande destaque positivo. Eu sempre acreditei no futebol do Deco, apesar de alguns momentos eu ter questionado, mas foi porque ele estava fazendo corpo mole mesmo. Agora, não se discute... não se discute a qualidade técnica do Deco, é craque, joga muito, não tem que provar nada pra ninguém. E agora, Deco, sou teu fã, então jogou muito. Um segundo destaque, pelo que a gente presenciou, né? Eu e Paulo, principalmente, a gente vai a jogos juntos há 6 anos, então a gente está acompanhando o futebol fluminense junto há muito tempo. Foram as viradas espetaculares que a gente teve presente, inclusive em todas, né? Que foi o caso do Santos, com o Atlético Goianiense, o Grêmio, nós estivemos lá também. Foram jogos que pra gente foi muito marcante, a gente esteve no estádio, a gente acompanhou essas viradas, a gente viajou muito com o time, tanto em 2010 quanto em 2011. Argentinos Júniors, América do México, a gente estava presente, quase brigamos, quase morremos, né? Enfim. Eu não briguei não, foi só ele. Às vezes acontece briguinhas na torcida, né? Mas, enfim, então, o segundo ponto positivo foram as viradas também pra mim. E o terceiro ponto positivo para mim foi o Fred, que eu xinguei muito, porque eu fui muito contra esse tipo de atitude fora do campo. Eu não sou, eu quero deixar bem claro, eu não sou contra o jogador beber e sair pra cachaçada dele, entendeu? Porque o Renato Gaúcho, que jogou em 95, bebia, fazia noitada, mas em campo correspondia, entendeu? Eu não quero um jogador craque no Fluminense, jogue todo jogo bem, isso é impossível para um atleta em qualquer segmento. O atleta vive fases boas e ruins. Agora, Ézio no Fluminense, não teve um jogo que o Ézio saiu vaiado. O Ézio podia fazer o que fosse, não era craque, mas era guerreiro, era batalhador, corria em campo. Muitos torcedores jovens, hoje juvenis, não conhecem. Né? Marcão, mais recentemente. Marcão, eu nunca vi Marcão ser vaiado no Fluminense. Então eu vi o Ézio jogar, eu vi Marcão jogar, jogadores de exemplo de raça. E Fred, você é craque, mas você tem que correr. Então o dia que você não jogar bem, Fred, você correr, você vai ter o aplauso da torcida. E no final do campeonato agora, apesar de muitos gols que você fez, vários momentos você estava andando em campo. Então, Fred, você ganha muito bem para correr apenas 90 minutos. Então, eu espero que você, em 2012, na Libertadores, corra e faça valer o seu salário milionário. E que tenha um ano regular, claro. Quanto aos destaques negativos, eu vou reduzir, porque falar de coisa ruim a gente não gosta, né? Então, só um destaque negativo, rapidamente, para a gente poder fazer o encerramento do ano do Fluminense Debate. Edu, Paulo e Léo. Beleza, até porque o Léo fica na maior roubada aqui, porque eu falo 3, o Paulo 3, o que sobra para ele de assunto? Não pode ter 9 pontos positivos. Mas ele merece. Bati o microfone na mesa sem querer. Vai lá, Edu. Não, o ponto negativo do ano foi aquele início conturbado, com queda de vice-presidente de futebol, saída de Muricy com historinha, teve foi uma sequência de coisas, né? Então eu não vou me estender muito, senão eu vou tirar assunto deles. Mas foi o primeiro semestre muito conturbado, com um reflexo nos resultados dos campeonatos que a gente disputou. Paulo? A sensação do quase. O Fluminense quase poderia ter sido campeão estadual, quase poderia ter ido mais longe na Libertadores, o tempo mostrou que a gente tinha condições para ir, e quase poderia ter sido bicampeão brasileiro. Em alguns momentos nós tropeçamos onde não devíamos, partidas como, por exemplo, Atlético Mineiro e América Mineiro, que acabaram nos custando caro. Então essa sensação do quase foi incômoda, mas ao mesmo tempo existe o alento de que ano que vem o Fluminense mostra a sua cara de time copeiro, né? Vai para sua terceira Libertadores em 5 anos, sua quinta competição consecutiva em caráter sul-americano ou latino-americano, assim podemos dizer. Então a expectativa é de melhoras. O que ficou de ruim foi o quase, só isso. Léo. Tem que passar pro chefe, né? Destaque negativo eu vou resumir. Senão não tem 13º. 13º. Eu vou resumir apenas em nomes. Destaque negativo do Fluminense: Cavalieri, Bob, Souza, Araújo e Sheik. Botaria até o Edinho também, que eu não gosto de você. Eu acho você horrível, Edinho. Então, meu destaque negativo, eu vou resumir em nomes para não me alongar muito. Tá bom por aí. Isso é coisa de chefe, é intriga da oposição, não existe chefia aqui, é tudo uma democracia. Prezados, o ano está acabando. Quero agradecer a você, espectador, leitor, por tudo que nos proporcionou, seja com críticas ou elogios, construtivos, sempre construtivos. Nós erramos, nós acertamos, só que estamos trabalhando sempre tentando acertar, e isso aí eu acho que é o mais importante, né? Sempre que quando vamos fazer o Fluminense, etc.,
é primeiramente para tentar fazer uma coisa diferente daquilo que é feito tradicionalmente pela grande mídia e dando ao Fluminense o papel de destaque que ele deve ter, que a gente pelo menos julga que ele deva ter. Então, agradecemos muito a vocês. Eu quero encerrar o programa. Hoje, esse ano, inúmeros tricolores faleceram, passaram desta para melhor, um eufemismo que a gente realmente não sabe se aplica na prática, mas foi sugestão do Edu Rocha, estou acatando. Pinheiro, Ítalo Rossi, Ézio, Seu Armando Giesta, Sérgio Brito e outros inúmeros anônimos que estão aí, mas são tão tricolores quanto estes. Uma salva de palmas para todos eles. Fluminense Debate termina por aqui. Até o ano que vem.